Estamos ao vivo mais uma vez com mais um papo de carreira e hoje temos aí as notícias do LinkedIn. Em agosto, a gente separou algumas coisas interessantes aqui que apareceram no LinkedIn para a gente comentar e, obviamente, que eu teria que chamar aqui a psicóloga oficial do canal, mas ela não chegou ainda. É só para fazer a piadinha, porque ela acabou de chegar, né? Tá, tá lá no castigo dando risada ali. Ah, dona Priscila Stuani, tudo bem? Vim correndo, tudo. Eu tava esperando que. Eu quero entrar para poder falar que eu comecei, que você não tinha chegado, mas você chegou em cima da hora. Parabéns. Valeu. Tá tudo bem por aí? Tudo. Esbaforindo? Ou podemos começar já a falar? Não, pode começar, tô preparadíssima. Muito bem. Eu separei aqui algumas coisinhas pra gente comentar do LinkedIn aí de agosto, né? E eu vi que tem algumas coisas que tem muito a ver com os temas que a gente já falou aqui no Papo de Carreira, mas acho que é bacana a gente comentar, né? Uhum. Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, né, pra gente. Eu separei bastante coisa, tá, Pri? Então a gente pode fazer, sim, comentários mais rápidos, porque tem bastante assunto pra gente falar aqui, tá bom? Fique à vontade. Esse primeiro aqui fala da baixa absorção de jovens no mercado de trabalho e isso impacta a economia. Eu não sei, eu tenho a impressão que essas notícias aqui, assim, a pessoa que solta a notícia vê um lado, e aí daqui a pouco você vai ver uma outra notícia do tipo, a geração mais nova não quer saber do trabalho, né? Aí você não sabe qual é a notícia que você tem que comentar, né? Não, Mas, só um comentário prático, assim, um exemplo que eu vi exatamente hoje, um post da Marta Gabriel falando da mão de obra das pessoas 40 a mais, absorvendo essas vagas que a galera da geração Z não está não tendo. quer. Então, olha, Enfim, mas mesmo assim, vamos ver a notícia e vamos comentar aqui, né, até esses detalhes que a gente achar aí, tá? A notícia diz assim, ó: a queda do número de jovens com idade para trabalhar, então, aí faz sentido, né? Entre 15 e 29 anos no Brasil, somada à baixa absorção dessas pessoas pelo mercado de trabalho, tem chamado a atenção de economistas sobre o futuro do país. Alta competitividade, falta de experiência formal e má qualidade nos cargos de primeiro emprego são alguns dos desafios que os jovens estão enfrentando ao ingressarem no mercado de trabalho. Eu vou ler a notícia inteira, mas eu queria já comentar que, assim, má qualidade nos cargos de primeiro emprego talvez seja uma coisa normal, né? Assim, cara, você está começando a trabalhar agora, então você vai pegar aqueles, né, trabalhos para você ganhar uma experiência, você vai ganhar um pouco menos. Faz, sim, para mim faz todo sentido, mas tudo bem. Segundo Janaína Feijó, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, as exigências para uma vaga formal estão mais elevadas que há 15 anos. Sem a capacitação necessária, esses jovens acabam em empregos informais a longo prazo, o que os impede de continuar investindo em sua formação a fim de alcançarem posições melhores. Indicadores do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social apontam que, em um período de 30 anos, a falta de oportunidades para essa população pode gerar uma perda de até 10 pontos percentuais no potencial de crescimento do PIB brasileiro. Então, assim, ó, alguns pontos que me chamam a atenção aqui, a questão de dizer que tem menos jovens, isso a gente já sabe, né? A pirâmide do Brasil aí a pirâmide etária do Brasil está mudando mesmo, então isso faz sentido. Que os primeiros empregos têm baixa qualidade, isso me parece meio óbvio, mas essa segunda parte da notícia me parece estar levando para alguns jovens, ou talvez a maioria dos jovens brasileiros, que têm dificuldade em ter capacitação para irem para trabalhos mais especializados e acabam ficando em trabalhos menos especializados. Então, digamos que assim, a gente não pode pensar naquela pirâmide, né, dos jovens que estão estudando em boas universidades, que têm condições da família bancar esse jovem para ele se preparar. Eu acho que aqui está falando da maioria que às vezes não tem condição de fazer isso e acaba ficando num emprego ruim, aí não consegue uma formação boa, continua no emprego ruim, isso vira meio que uma bola de neve. Eu acho que é por aí. O que você acha dessa notícia aqui, Pri? é,
me preocupa muito, né? Porque são várias, acho que são várias coisas que vão desencadeando outras zilhões de coisas, sabe? Então tem aí toda uma questão, a gente fala, né, da geração canguru, então uma galera mais velha que vive ainda com os pais, né? Então, imaginei uma pessoa de 40, 50 anos morando com os pais por qualquer razão. E aí isso vai desencadeando, né? Outros comportamentos diferentes. Eu acho que são comportamentos diferentes, né? Então, antigamente tinha muito essa questão, né? Até tem aqueles memes que falam, nossa, na minha idade meu pai já tinha casa, 5 filhos, tal, mas o preço do terreno não era o valor que está hoje. Então, são gerações, são momentos, são situações, e aí a gente entra nessa questão aí, de que as coisas, acho que daí para pior. Lembra lá que a gente comentou que tem casos de pessoas recrutadoras relatando que os pais eles estão entrando na sala de entrevista, porque na minha época, não sei vocês, mas o máximo que o meu pai fazia era me levar, tipo, eu moro em Atibaia, morava em Atibaia na época, era lá em São Paulo, enfim, sei lá onde. E aí meu pai me levava, mas era o máximo, né? Aí, então, Não, assim, levava só até o responsável, né? lugar, né? Ali, Não, deixava ir opa, embora, não era né? E fala assim, ó, ia. tô te esperando, eu vou estacionar o carro ali, quando você terminar, vem que a gente vai embora. Pronto, ou não, ó, eu te trouxe para você voltar a dar seus pulos, tudo bem. Então, acho que é muito, sabe, muito geracional essas coisas. É. Não, é assim, ó, quer ver, ó, eu separei, deixa eu arrumar aqui, eu separei uma outra notícia que na verdade tem um pouco a ver com essa e ao mesmo tempo é um pouco, eu não sei, assim, é aquilo que eu falei, né? Às vezes dá a impressão que um escreve uma notícia, o outro escreve outra, uma não conversa, uma notícia não conversa com a outra, né? O que a geração Z mais valoriza no mercado de trabalho? De acordo com Reinaldo Gama, CEO da HSM, os funcionários estão virando influenciadores das empresas, devido à popularização do termo CLT Premium entre os jovens da geração Z, que têm postado vídeos exaltando as vantagens de trabalhar em empresas que oferecem muitos benefícios. Essa tendência pode também revelar ao mercado de trabalho o que esses jovens em início de carreira mais valorizam em um emprego, como modelo híbrido ou remoto, vale-refeição de alto valor, plano de saúde, auxílio academia, entre outros. Em entrevista ao Valor Econômico, Gama ainda ressalta que essas postagens geram engajamento, aproximam o jovem do trabalho e mostram como é importante que as empresas se relacionem com a geração Z. Aí, agora sim, sei, tudo bem, você pode dizer que tem menos jovens entrando no mercado de trabalho, que está mais difícil e tal, e que ao mesmo tempo eles valorizam coisas diferentes. Mas o tom dessa notícia aqui já é muito mais assim como se fosse um negócio, né? Ah, eu estou escolhendo o que eu quero, eu valorizo, né? E não aceito coisas diferentes. Então, eu acho que essa notícia aqui está falando da pirâmide de cima, né? É, Dos jovens filhos de classe média, média alta, né? Não sei. exatamente. E se a gente fosse criar, o que daria, pelo menos, para a gente criar uma hipótese aqui, bem de casualidade, né? Por que esses jovens não estão sendo absorvidos pelo mercado de trabalho? Muito provavelmente porque eles não estão dispostos nem disponíveis a se sujeitar a essa mão de obra que nem foi mencionada no post anterior, né? Então, a pessoa, né? Porque essa geração, a Z, ela é mais ela se movimenta mais em questão de propósito, né? Então, o que essa empresa tem a ver? Foco em qualidade de vida, uma série de coisas. Então, e aí se tem uma família que sustenta ou que ela tem uma outra alternativa que não, o trabalho dela não seja o principal provedor da casa, por que ela vai ser esse trabalho, sabia? Pois é. É a Não, famosa geração Nutelinha. então, você sabe que assim, eu tenho um pouco de. Não sei se é dificuldade de acreditar e tal. Assim, não me parece que é possível que seja assim, realmente, pô, é uma geração inteira perdida, né? Eu já li notícias que dão a entender que é, né, uma geração perdida, não sei o quê. Assim, acho que não é assim também. Eu acho que tem muito aqui um negócio de uma pirâmide de umas pessoas que podem, né, a história do nem, né, geração nem, ou jovens nem estuda nem trabalha.
para você nem estudar, nem trabalhar e ter uma qualidade mínima de vida, você tem que ter uma família que possa te sustentar, né? Porque senão. Então, eu acho que assim, falta deixar claro aqui se existe uma fatia, classe social, alguma coisa que está sendo estudada aqui nessas notícias, porque talvez uma não bata com a outra. Agora, dizer que os jovens estão escolhendo o trabalho e que eles querem o CLT Premium, né, que é você ter várias regalias e tal, não me parece que é para uma grande quantidade de jovens isso, né? Eu vejo muito mais, assim, meus alunos, por exemplo, aqui que estão batalhando para entrar na área de tecnologia, para melhorar de vida e tal, eu não vejo eles com tanta opção assim de escolher, não. Nem na área de tecnologia, que é uma área que teoricamente tem mais empregos, né? É uma área mais aquecida, um mercado que absorve mais gente. Não me parece estar assim com essa possibilidade de ficar escolhendo. Ah, eu vou aqui porque essa empresa é melhor, eu vou aqui Não, porque essa outra é melhor. e você está trazendo um exemplo dessa área, da área tech que eu concordo com você, né? Muito mais aquecida. Sempre tem aquelas palestras, notícias, ai, temos déficit de mão de obra, enfim, vamos entrar nesse mérito, mas existe aí uma demanda de mercado, né? Agora, por exemplo, na psicologia, eu converso com colegas que se formaram comigo que estão patinando até hoje, sabe? Então, aí, por exemplo, pô, eu quero trabalhar com a clínica, mas eu não consigo ter uma carteira de pacientes, então se joga no RH da líder. É a porta de entrada para a pessoa ter experiência, para a pessoa conseguir se manter. Mas, assim, por opção, é por necessidade. Então, outras áreas aí também, acho que não está não. Não, e assim, vou até comentar, porque você falou, né? E eu estou bastante conectado com essa história aí da área de trabalho, de TI. Realmente, existe um paradoxo da área de TI, que é assim, você precisa de profissionais muito qualificados. E, às vezes, os profissionais não têm a qualificação necessária. Só que tem um monte de vaga aberta. Então, assim, realmente tem um monte de vaga aberta? Sim, mas muitas vezes não tem gente para preencher essas vagas. Você sabe o que acontece, que é muito curioso? Às vezes tem um profissional que tem uma expertise e acaba trabalhando como empreendedor, freelancer, ou, né, Prestador autônomo, PJ, né? prestador de serviço, autônomo. Por quê? Porque ele pode preencher várias vagas de outras pessoas que não têm essa qualificação, porque tem um monte de vaga aberta mesmo. Se você, por exemplo, hoje se especializa em ciência de dados, em inteligência artificial, mas tem que se especializar, né? Às vezes a pessoa vai, faz uma pós-graduação ou uma graduação e acha que está especializado. Não. Sim, especialização tem a ver com prática, tem a ver com pesquisar as coisas, tem a ver com ir atrás, tem a ver com ter oportunidades, tem a ver com um pouco de experiência também. Então, é uma área complexa mesmo. Então, depois, qualquer dia, a gente vai fazer um tema aqui só disso, de pessoas que estão fazendo migração para a área de TI, para a gente dar algumas dicas aqui, porque não é assim também. Não acho que seja uma coisa ruim para a pessoa fazer, mas também não é tão fácil quanto às vezes pode parecer, né? Ah, foi até o que eu conversei com uma colega. Ela falou assim: o que você fez? Como que você fez essa transição? Ai, eu falei, enfim, né? Comentei com ela a minha trajetória, mas é uma dessas pessoas que eu te comentei, que queria atuar na clínica e está no RH, porque foi a porta que se abriu e sistema, você sabe, capitalista. Mas aí a gente começou a trocar algumas ideias. Então, acho que quando a gente tiver esse papo sobre transição de carreira, esse planejamento, que é uma das coisas que eu também trabalho, é fundamental, porque se a gente faz as coisas na impulsividade, pode ser trágico. Pode dar muito certo e pode dar muito errado. Sim. Ô Pri, acho que esse tema é um tema, né, que tá aqui meio lateral pra gente, a gente vai falar dele um pouco mais, mas eu Ah, acho também que a gente precisa, às vezes, trazer um pouco da realidade, assim, não é as mil maravilhas, né? Você fazer uma transição de carreira é um negócio nossa. sofridinho também, normalmente, né? Porque, assim, imagina, eu tenho na minha equipe hoje pessoas que fizeram transição de carreira para a área de TI. E eu vejo que, assim, a pessoa desistiu da área dela porque ela chegou num nível na área que não dava mais para crescer sem, sei lá,
ter que fazer milhões de especializações, ou era super especializado e ganhava pouco, ou alguma coisa assim, e aí fez a transição. Mas fazer a transição, pensa, um profissional que já tem uma certa expertise numa área, ele faz a transição, ele tem que começar do zero. Se ele começa do zero, ou perto do zero, ele está competindo com a galerinha que está na faculdade, com a galerinha que está lá no primeiro, segundo ano. Na psicologia eu imagino que não, porque, né, para você clinicar você tem que estar já diplomado, já com CRP, né? Conselho de Psicologia, CRP. Então, não, tem aquela, a gente chama barreirinha de entrada, igual tem na engenharia e tal, né? Mas mesmo assim, na hora que a pessoa chegou, botou a cara, já tem um monte que tá há um tempinho tentando, tem aqueles que estão com os primeiros clientes, tem aqueles que estão despontando. Então, assim, fazer transição de carreira normalmente é um negócio ingrato e tem que ter persistência, tem que estudar, tem que ter resiliência, né? Não é isso? Ou eu tô viajando? Olha, eu venho de algumas transições. Eu comecei no marketing, trabalhei muitos anos com marketing de serviço. E aí trabalhei pra caramba para construir ali minha autoridade como profissional da área de marketing de serviços. Porque varejo nunca foi minha praia. Trabalhei com varejo, mas eu me apaixonei pelo serviço. Beleza. Aí dentro do próprio marketing eu fiz outras transições não tão críticas, porque foi para o marketing digital, marketing digital. Beleza. Tá, tranquilo, favorável. Isso aí, você imagina, joga uns anos nas contas, né? Na conta. Fez, acho que 11 anos que eu me formei em marketing. Daí, fui para a área da educação. Então, assim, beleza, tá bom. Você já tá na segunda transição. Né? Aí veio a psicologia. Então. Então, assim, por isso que trabalhar com esse planejamento e transição de carreira, né, é uma das minhas paixões, porque ter o planejamento é fundamental, mas, assim, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita... Desprendimento também, assim, desprendimento, né? Sabe? Saber que o processo, por vezes, vai ser lento, vai ser doloroso. E agora eu tô, por exemplo... Eu ia falar exatamente isso, o processo é lento e doloroso. Sim, né? Mas não tão doloroso quanto seria se eu ficasse naquela área que eu não estava assim, mais prazerosa, ainda que fosse trabalho, né? Então, são escolhas que a gente vai fazendo. E aí eu olho assim e falo, meu, que da hora. Tanto que hoje mesmo eu fiz uma postagem no meu Instagram falando, né, quem sou eu? A galera que trabalha como autônomo adora fazer esse tipo de publicação. E olha só, vou só ler aqui rapidinho, porque eu falo assim, tem cliente que fala assim, nossa, o que você fez na vida, né? Aí tá lá, Priscila Stone, muito prazer, apaixonada por livros desde sempre. Tanto que eu tenho uma tatuagem de uma menininha lendo um livro, que acho que a minha vida é isso. Acho que tudo que vem através dos livros. Praticante de musculação, yoga, pilates, corrida, versão maromba. Formado em marketing e psicologia. Aí aqui já começa, né? Aí o pessoal já se perde, né? Como assim? Aí tá lá, pós-graduada em neurociência aplicada à educação, e pós-graduando em psicologia existencial fenomenológica. E por último, host de podcast lives. Agora tá chique demais. Não, mas assim, né? O que tem uma coisa a ver com a outra? Eu falo, gente, a vida é muito curta pra gente fazer só uma coisa na vida. Se permita ser feliz. Eu até acho que dá para conectar uma coisa com a outra, mas assim, tem que ter, acho que tem que ter uma série de, eu ia falar pré-requisitos, não é muito bem pré-requisitos, né? Tem que ter muita paciência, né? É que eu acho que eu entendi. Eu trabalhei com uma pessoa que me ensinou um negócio muito maravilhoso, que hoje acho que é batido, mas na época para mim era algo inovador, que não era para eu focar em chegar no ponto final, mas sim desfrutar da jornada, porque ali da jornada poderiam abrir outras possibilidades. E eu acho legal quem também fala, né? Eu tenho amiga de infância que fala, não, você é médica, e hoje ela é médica. Né? E eu tinha lá as minhas preferências e tal, mas eu falei, calma, vamos ver aqui onde que, né, as coisas vão dar. Porque eu sempre acreditei que o melhor poderia surgir porque eu estava ali disposta, disponível, sabe? Mas é uma coisa minha, né? Show de bola. Deixa eu mostrar um negocinho aqui que eu acabei de me dar conta. E eu estava olhando aqui na transmissãozinha. Eu não consegui ver no LinkedIn, tá? Dá a impressão que não tá rolando no LinkedIn, mas eu não vou ficar olhando isso agora. No YouTube tá rolando. Aí eu olhei aqui no YouTube
E olha só o que eu acabei de ver. Nós batemos 5.000 inscritos no canal, ó. Parabéns! Número redondinho, ó, que bonito. 5.000 inscritos no canal. Uau. Não significa que você que está assistindo esse vídeo agora não pode ser o 5.001, 5.002, 5.003. Então se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer aqui. Mas é uma marca legal, né? 5.000 inscritos acho que é uma marca legal para a gente... estamos agora rumo aos 5 dígitos, né? Agora nossa meta é chegar aos 5 dígitos. Muito bom, parabéns. Que vai demorar, mas a gente... Não, quer dizer, espero que não demore também, né? Vamos contar com a galerinha aí que nos ajude com isso. Logo mais estamos já. Olha essa notícia aqui, ó. Vamos de volta para as notícias, e essa notícia aqui que tá na sua área, queria que você comentasse se faz sentido ou não. IA com voz gera risco de dependência emocional. Não pode rir. Não, jamais. E também não pode achar que a pessoa está maluca. Vamos ver o que ele está dizendo, né? A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, está preocupada com a possibilidade de que a voz artificial da ferramenta cause dependência emocional nos usuários. Um relatório de segurança da empresa, que tem a Microsoft, controladora do LinkedIn, como principal investidora, revela que testes iniciais mostraram que os usuários formavam conexão com a voz artificial, sugerindo que a socialização com a IA pode reduzir a interação humana, afetando relações saudáveis. Segundo especialistas, será necessário estudar o potencial de dependência emocional gerado pela IA e como a integração de funcionalidades de áudio podem influenciar no comportamento dos usuários. Você já tinha pensado sobre isso alguma vez, Pri? Ou tinha ouvido falar sobre isso alguma vez ou não? Ai, gente, qual é o nome daquele filme que o rapaz se apaixona, tipo, pela Ah, Siri? tem alguns, né? Tem um que chama Ex Machina, que era Não. um... Esse filme, eu achei um filme... O filme é interessante, mas ele é meio para nerds, assim, né? Nerds no bom sentido, né, gente? Que eu me identifico um pouco. E É Her. Esse que eu tô falando é o Her. Her... Nossa. esse eu acho que eu não assisti, mas Até tem alguns antigo. outros, né? É. Não é antigo, né? Deixa eu ver aqui. 2013. 2013. Ah, faz É antigo, pouquinho. mas ele é muito, 11 aninhos. muito real, cara. Parece que foi agora, É. lançado esse ano. Ah, Assim. dá para falar do Eu Robô. Aí não é questão de amor, é questão de ódio, né? O Eu Robô com Will Smith Sim. também toca nessa temática aqui. Você sabe que, Pri, assim, eu já parei para pensar nisso aqui várias vezes, porque assim, às vezes você pega, por exemplo, aqueles bichinhos, sabe aqueles bichinhos que não precisa nem ter inteligência artificial, mas que acorda, que não sei o É quê, que ele o se mexe, Tamagotchi. pula. Não, tô pensando mais naqueles brinquedinhos de criança mesmo, que você dá corda assim e tipo um cachorrinho fica andando atrás de você, alguma coisa assim. Sim. Se você bobear, você já começa a achar que o bichinho tá vivo, né? Porque ele tá andando atrás de você, não sei o quê. Então, a inteligência artificial realmente é um negócio que, se você bobear, algumas pessoas vão se conectar fortemente, né? Porque ela vai ser o que você quiser. Então, se você quiser que ela seja agradável, ela vai ser agradável. Você quer conversar sobre um assunto que ninguém ao seu redor quer conversar, ela vai conversar com você sobre aquele assunto. Então, realmente é um tema para se pensar, eu acho. Eu fico um tanto preocupada, justamente porque a tecnologia ela é maravilhosa, mas também pode ser muito traiçoeira, principalmente quando a gente fala dessa questão social. Então, as pessoas, né, você já deve ter reparado, todo mundo vai almoçar fora, jantar fora, enfim, fazer uma refeição ou passear, e as pessoas estão na mesa, né, falando no Ah, celular, sim, e infelizmente, né. e até um padrão que eu já observei, pelo menos nas pessoas que eu atendo, até por experiência própria, de que os filhos ali na adolescência, para pedir ou para falar sobre algum assunto um pouco mais delicado na percepção deles, eles não têm essa coragem de chegar e falar Pô, pessoalmente, eles isso falam daí por mensagem. isso é triste, né. Então, assim, era já previsível, né, que isso muito provavelmente ia acontecer, até por essa questão também da exposição,
do não ser julgado ou julgada. Então, a inteligência artificial ela vai suprir, aparentemente, tal, acredito eu, essa ausência do traquejo social, né, de que é se relacionar com as pessoas. Não, e você sabe que talvez, em alguns casos, eu penso que pode ser até positivo, né? Assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma neurodivergência, que precisa iniciar uma ressocialização ou uma terapia de socialização, ela poderia começar com alguma coisa baseada em inteligência artificial, propositalmente, para ir aos poucos conseguindo ter uma socialização maior. Estou falando de pessoas com neurodivergências importantes que não têm, né, relação social. Então aí seria alguma coisa direcionada. Mas é que, quando você traz isso, eu fico na dúvida, né? Essa pessoa tem consciência dessa neurodivergência dela? Não, mas eu tô pensando em casos mais graves, assim, né, Pri? Então, Tem aí que pessoas tá, casos que... mais graves. Eu tenho uma colega psicopedagoga, neuropsicopedagoga, meu Deus. Acho que é isso, Eu vou trocar uma ideia, até para, sabe, trazer aqui para a roda, qualquer coisa a gente convida ela seria também bom, para falar seria bom. essa questão de TDAH na fase adulta, né? Ela trabalha mais com crianças e adolescentes, eu vou conversar com ela, porque eu não sei o nível de consciência que essas pessoas têm em relação a elas, sabe? Mas assim, Não, é eu uma acho... pura curiosidade minha. Não, assim, é uma curiosidade que eu também tenho, mas eu tenho a impressão de que a consciência é mais baixa mesmo, assim, quanto maior é a neurodivergência, maior a gravidade da neurodivergência, menor a consciência que a pessoa tem da própria neurodivergência, né? Se ela tem uma neurodivergência leve, ela provavelmente percebe melhor, né? Enfim, mas é um papo super legal, gostaria muito da gente abordar esse papo aqui também. Próxima notícia, olha só, eu fugi desse aqui, eu fugi desse tema, porque eu fiz até uma postagem no LinkedIn, né, falando o que a gente pode aprender com os atletas olímpicos, ou melhor, com as Olimpíadas. Que as pessoas trabalham menos, a produtividade eu acho, porque todo mundo quer assistir os Jogos Olímpicos, e depois, quando passa, o pessoal traz essas frases feitas, exemplos de superação, não sei o quê, e em uma semana todo mundo já esqueceu, ninguém estava mais superando nada, porque era só um exemplo, aquele negócio, muda sua vida por 5 minutos. Eu não sei se você já viu essa frase, né, mas tem coisas que Não. mudam a sua vida por 5 minutos, que sim, que nem aquele filme que você termina de ver o filme, você fala, nossa, que maravilha, vou mudar toda a minha vida agora por causa desse filme. 5 minutos depois você já não lembra mais do filme, não lembra mais do que você pensou em fazer, você pensou em trabalhar menos e no dia seguinte você já está trabalhando mesmo tanto, enfim. Acho que é mais ou menos por aí. Mas aí eu vi a notícia e falei assim, não, vamos ver o que eles estão dizendo sobre como os atletas olímpicos trabalham a emoção, ou as emoções, e eu confesso que sim, é verdade que a competição, uma competição como, por exemplo, como as Olimpíadas, trazem uma necessidade de manejo de emoções mais forte do que a gente no dia a dia. Então acho que dá para aprender alguma coisa, né? E aí a notícia diz assim, ó, para lidar com o nervosismo e a pressão vividos durante competições de alto nível, os atletas olímpicos precisam desenvolver estratégias para fazer suas emoções trabalharem a favor do seu desempenho. Um exemplo é Rebeca Andrade, que pensava em receitas que gostaria de fazer ao voltar para o Brasil, poucos momentos antes de se tornar a maior medalhista olímpica brasileira, o que a ajudou a deixar a ansiedade de lado. De acordo com a psicóloga Kátia Rubio, para a Folha de São Paulo, ter um imenso prazer naquilo que faz, manter a disciplina para buscar o melhor desempenho e aprender com as derrotas são algumas das lições que esses atletas de alto nível podem ensinar a outros profissionais. Algumas considerações minhas. Também fiz uma postagem esses dias no LinkedIn falando sobre trabalhe com o que você ama e logo você vai deixar de amar essa coisa, né? Que assim, gente, não dá para todo mundo ser Rebeca Andrade. Na verdade, a maioria não vai ser Rebeca Andrade, né? Que vai fazer um negócio, que vai ter sucesso, que vai gostar do que faz. É a exceção da exceção da exceção. E a gente tem que saber isso. Não adianta. Assim, eu acho errado. Por exemplo, a notícia mais ou menos dá a entender que a gente deve buscar isso. E eu acho que não deve buscar. Sabe por quê? Você não vai conseguir isso aqui. Isso aqui é para uma exceção de pessoas que já vão achar isso aqui naturalmente. A pessoa vai trabalhar
com uma coisa que ela goste, ou ela vai gostar de qualquer coisa que ela faça, ou ela vai ter a sorte de ser muito boa em alguma coisa e ser um destaque. Mas assim, a maioria das pessoas está na média. Ela não vai se destacar. A maioria das pessoas vai ter uma carreira mediana, porque senão não seria a média. E a gente talvez tenha que aprender a viver na média e não ficar buscando ser o número 1 ou medalha de ouro. Mas não sei. O que você acha disso? Então, né, eu acho que são várias questões, né? Primeiro, por exemplo, eu acho que a gente pode se municiar dessas experiências dos atletas para o nosso cotidiano, mas assim, são coisas totalmente separadas, né? Um atleta, a Rebeca, qualquer outro atleta, ela não se preparou ali não fez aquela preparação meses antes, ela tem uma vida sendo preparada, né? Aí a gente traça um paralelo. Como é que você está se preparando para a sua vida, É. para ter aquilo? Aí a gente vai passando de série, aí passa no vestibular, consegue o primeiro emprego, estágio, e vai vivendo uma vida que a gente vai sendo atropelada e a gente não se dá conta. Então, acho que é primeiro separar, né? Entender que atletas, né? Pô, atletas, eles são preparados uma vida inteira Não, e para performar. quantos atletas que tentaram a mesma coisa que ela e que não conseguiram? Porque a medalha de ouro é uma só, né? Exato. Então, assim, tem lá os preparatórios do, sei lá, do país, aí depois vai para o continente e até chega numa zona, sabe? E aí as pessoas ficam aqui de casa assistindo, nossa, maravilhosa. Realmente, porque ela está pagando o preço, né? Sim. Vocês Quanto vão ver tempo a ela ficou rotina treinando, né? de Quantas horas por treino. dia, né? Então, mas assim, eu, por exemplo, da minha época de atleta, né? De escola, tal, então são coisas que eu trago para minha vida até hoje. Então, nunca ganhei uma medalha, nunca nada, óbvio, nunca fui nem para o campeonato regional. Mas tem coisas que vão me ajudando, porque um dia no jogo lá, a sua equipe está muito boa, vocês ganham, você perde. Assim é o nosso time de trabalho. Às vezes está todo mundo redondinho, às vezes de repente cai uma bomba lá e pô, o time olha assim e todo mundo chora junto. Então, eu acho que é entender o que a gente está fazendo para conseguir lidar com essas situações, principalmente as críticas, porque quando está tudo bacana, é lindo, maravilhoso, é só louros. Mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Não, e Então, assim, eu acho que poucas pessoas estão dispostas a fazer o esforço que a Rebeca Andrade fez, por exemplo. E assim, a notícia não diz isso, né? A notícia não diz, por exemplo, que ela tá há um tempão fazendo terapia especificamente para controlar as emoções, que ela já teve problemas de ansiedade, que ela, né, imagina. tratou e tal. Então, assim, eu acho que, por exemplo, eu vi um documentário esses dias sobre o Michael Phelps. Michael Phelps é considerado o maior atleta de todos os tempos porque ele é o maior medalhista olímpico, né? Ele teve uma série de problemas pessoais. Quem quiser, quem tiver curiosidade, dá uma procurada no YouTube. Tem um documentário sobre o Michael Phelps. Eu não lembro exatamente como chama. Eu não lembro se está no YouTube ou na Netflix. Netflix. Acho que é Netflix. Assim, é desgraça atrás de desgraça, né? Assim, burrada atrás de burrada. E uma das coisas que fez ele ficar desse jeito foi o sucesso que ele teve e que ele não soube lidar com o sucesso que ele tinha. Só que alguém pode fazer uma notícia falando assim, não, espelhe-se no Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de todos os tempos, que se preparou e que não sei o quê. Então, eu também acho que a gente precisa tomar muito cuidado com esses negócios de espelho, principalmente. Tem que estar tudo bem você estar na média. E assim, se você quer resultados diferentes, você tem que fazer esforços diferentes. Vai ver o quanto que essa menina treinava, machucou o joelho, fez cirurgia, tentou, assim, pensou em desistir, não desistiu, foi de novo, não ganhou medalha, foi de novo, aí ganhou medalha. Então, assim, poxa, não vamos. Assim, eu acho legal. Eles têm que trabalhar as emoções? Tem. Os atletas têm que trabalhar as emoções? Tem. A gente tem coisas que a gente pode aprender? Tem. Mas não pode ser raso desse jeito de achar que, atletas sabem gerenciar emoções, profissionais não sabem, vocês têm que aprender com eles, né? Acho que é por aí, né? Aí. Daria pra gente
resumir um pouquinho essa brincadeira desse jeito. E a próxima notícia que talvez vá conflitar um pouco com as outras, não tem problema. Eu tô pegando todas do LinkedIn, mas, né, pessoas diferentes, momentos diferentes, enfim. Enquete. 39% dos profissionais priorizam flexibilidade ao aceitar uma nova vaga. Eu quero comentar um pouquinho disso aqui, mas essa aqui eu vou ler, vou deixar você comentar, depois eu comento a minha parte aqui, eu tenho umas ideias aqui sobre isso aqui. Na hora de decidir aceitar uma oferta de emprego, 39% dos profissionais priorizam uma vaga que proporcione flexibilidade, tanto de horário como de modelo de trabalho, segundo uma enquete feita pelo LinkedIn Notícias. Para 34% dos 5.421 participantes, o salário é o principal fator na hora de tomar essa decisão. Outros 16 afirmaram que um bom plano de saúde é mais importante, e apenas 11% consideraram dominante bônus generosos. E aí? Na hora de aceitar um emprego, 39% dos profissionais priorizarem uma vaga que proporcione flexibilidade é muito? É pouco? Né? Não sei, porque 39% foi a maior fatia, mas é muito? Não é nem metade, né? Não sei. O que você acha dessa Nossa, enquete aqui? Bate com a coisa que você tem visto aí no dia a dia? Como é que tá isso? o meu universo tem pessoas que eu conheço que é da área de tecnologia que ficou mais de um ano recusando vagas porque era híbrido, sabe, uma vez na semana home office. Aí É as pessoas híbrido presencial, né? rejeitam, rejeitavam. Nossa, eu já vi cada história de recrutamento e seleção, da pessoa fala assim, não, é só 2 dias no escritório, aí quando vai chegar lá na fase final com o diretor, não, é só sexta-feira. E olha lá, entendeu? Então, nossa, foi um pano para manga essas coisas. Eu não sei, viu? Eu não sei, que eu acho que é até muito, tá? Se essas empresas estão Não, flexibilizando assim, porque eu acho que isso não tem como mais. A notícia dá como, né, uma faixa importante de pessoas que prezam por flexibilidade, priorizam. Sim, Pri, vamos falar um pouquinho desse tema aqui, porque assim, é um tema que para mim é muito presente, é muito importante. Eu fiz um movimento desses, né? Fiz uma transição de carreira de tem várias piadinhas, né? Eu saí de CLT para empreendedor. Ou algumas pessoas falam que é desempregado premium. Tem um monte de piadinha, né? Sobre o que é o empreendedor, aquela pessoa que vende um almoço para comprar janta, enfim, uma série de coisas. Um dos itens, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, e é muito, muito estranho, talvez, mas um dos itens que me deixava um pouco chateado é que eu saía de casa, o sol estava nascendo. Eu chegava em casa, o sol já tinha se posto. E eu ficava o dia inteiro no escritório, sem janela, ou com janela que quase não dava para ver nada. Então, assim, eu não via o sol. Eu via o sol na hora do almoço. Mas, assim, você sai para almoçar, conversa com a galera sobre trabalho, volta do almoço, né? Conversando sobre trabalho. Às vezes a conversa não era só sobre trabalho, mas uma horinha ali que você fica, né, meio espremido durante o dia. E eu comecei a pensar assim, pô, eu queria de vez em quando, à tarde, fazer alguma coisa que eu pudesse ver o sol, fazer alguma coisa e trabalhar mais à noite, num outro horário, ou trabalhar mais cedo, enfim. Uma das coisas, um dos pontos, eu acho que você fazer uma transição de carreira é sempre por um monte de pontos, né? No meu caso, eu fiz uma transição de carreira de CLT, especialista numa determinada área de tecnologia, para empreendedor. Talvez seja diferente, né, a ideia que as pessoas têm, mas eu acho que no fundo, é quase que uma transição de carreira normal, assim. E uma das coisas que, no fundo, existia era essa necessidade minha de flexibilização para eu poder ver o sol quando eu quisesse. Poxa, né? Coisa. Mas eu não acho que isso é para a maioria das pessoas. Por quê? Porque dentro do trabalho, em grandes empresas, eu percebi que tinha muita gente que precisava que alguém passasse tarefa para ela. Mesmo a pessoa sendo especialista, mesmo a pessoa tendo muita experiência, ela esperava assim: não, me fala o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço.
Me fala o que eu tenho que fazer que eu vou lá e faço. E a pessoa que precisa que você fale o que é para fazer, para ir lá e fazer, ela já vai ter mais dificuldade de ficar no home office. Então não é tão simples assim, é home office para todo mundo. Mas a galera tá querendo. Por quê? Porque é mais gostoso, né? Você fica menos tempo com o chefe enchendo as paciência, não é? Talvez seja mais por isso, eu acho. Hum, Ou será que tem porque algum aspecto psicológico que você identifica para isso? me chamou a atenção dessa questão de você falar das pessoas que, por vezes, podem ser especialistas ali na sua área de conhecimento, mas que precisam ter alguém tutoriando, né? E aí, se a gente for olhar um aspecto mais profundo ainda, né? Por que essa pessoa se comporta assim? Talvez tem algumas coisas muito clássicas, mas a gente precisa olhar, avaliar se tem relação com insegurança, né? Porque, por exemplo, para você sair da sua área, que você está super estável, tal, para ir para um outro patamar de empreender, pô, você tem que ter muita autoconfiança no sentido de que, olha, normalizar que vão ter momentos ali que vão ficar as coisas mais instáveis, né? Entra cliente, sai cliente, aí você não tem o seu CLT, você não tem o seu cartãozinho, benefício que você vai no mercado e passa a sua compra, então, mas isso acredito que seja está dentro do esperado. Agora, a pessoa que precisa ter esse acompanhamento mais de perto, e eu já trabalhei com pessoas que é assim, e aí no meu lado controlador, imagina, eram os profissionais que eu mais amava, porque, pô, se eu mandava sentar, sentava, se eu mandava levantar, levantava, quem não quer trabalhar com gente assim, né? Mas foi numa fase da minha vida ali que eu tinha essa sensação de controle, de poder, né? E depois eu fui vendo, né? Não é, acho que não é assim, isso é legal, mas, pô, vamos trabalhar para que essas pessoas consigam ser mais autônomas, para que elas não dependam de mim, porque eu sempre tinha esse negócio também, sabe, Sabine, de meu, aqui é transitório. Eu nunca fui aquela pessoa de querer centralizar informação e conhecimento, ainda que eu tivesse esse perfil controlador na época, isso faz muito tempo. Mas eu queria que as pessoas assumissem esse protagonismo, sabe? E não sei se isso tem a ver também com esse meu olhar da psicologia, que eu nem sonhava em ser psicóloga na época. E aí acho que vai mais de perfil mesmo. E aí, quando Não, eu concordo. Eu só acho que o movimento das pessoas. Eu fiz um post uma vez, já faz um tempo, falando que eu achava que tinha gente que talvez não se adaptasse bem ao home office, embora a pessoa não percebesse. Então, assim, ela queria ficar no home office porque é mais confortável, Você trabalha. Tem muita gente que trabalha menos em home office, porque tem menos gente cobrando, tem menos gente olhando o que você está fazendo e você trabalha menos. Então, assim, você é menos produtivo, mas para você tá mais legal, justamente porque você está menos produtivo. Não são todos? Claro que não, mas tem uma faixa de pessoas que tá nessa galera de eu quero no home office porque eu vou trabalhar menos. E sim, vamos ser honestos, não é tão pouca gente assim. e tá tudo bem essas pessoas acharem que estão sendo muito espertas. Porque esse papel de monitorar é da liderança. Então, aí é o outro desafio. Se a gente ficar muito em cima, vamos cair no microgerenciamento. Mas tem pessoas que precisam sim ser microgerenciadas, ou por fase de carreira, né? É o primeiro emprego da pessoa. E aí a gente acha que eu sou autônomo, o outro também vai ser. Então, às vezes, vai É, precisar sim. eu às vezes cometo esse erro mesmo, de tentar dar muita liberdade para quem tá em começo de carreira e não deveria. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade mesmo. Precisa de um. Talvez, talvez não microgerenciamento, porque microgerenciamento é meio pejorativo, né? Mas sim, precisa de acompanhamento constante, né? E uma das coisas que eu gostava quando eu exercia algumas lideranças era justamente isso, né? Alinhar as pessoas. Olha, o mundo perfeito, né? O nosso universo de expectativa é que, com experiência, com o seu entendimento do negócio, você tem autonomia para tomar esses tipos de decisões, que, sabe, se só comunique que foi feito tal coisa e não tal outra, beleza. Mas enquanto a gente não chega a isso, a gente vai fazer um pareamento mais constante. Até para você também começar a se sentir Claro. mais seguro, segura. Tal. Então, isso era construído. E não aquela pessoa que só fica ali validando ou refutando, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, não. Né? Então,
eu acredito que sim, vão ter sempre as pessoas mais espertinhas, aquelas que só querem home office para dar aquela enrolada, mas vai muito do papel do líder, da pessoa que exerce a liderança. Se ela trabalha por entrega, É né? Mas isso. não é todo mundo que tem esse perfil, essa Isso. mentalidade É isso. de conseguir se E comprometer. exatamente, é meio complexo de conseguir chegar nisso aí, mas eu Uhum. tô junto. Vamos mudar aqui para a próxima notícia, e essa daqui tem um pouco a ver com as coisas que a gente falou. Obviamente que eu separei isso aqui porque eu me identifiquei, eu não li ainda, mas achei interessante porque a gente estava falando, sabia que a gente ia falar um pouco aí de empreendedorismo e tal, e eu tenho a impressão que eu vou discordar na notícia, mas vamos ver. Como conciliar a vida de empreendedor com as responsabilidades da paternidade? Para Igor Gavazzi, CEO da Progic, virar pai influenciou sua relação com o trabalho e também a forma como sua empresa lida com os funcionários que têm filhos. É claro que a empresa não pode abrir mão de exigir compromissos com os resultados, afinal estamos competindo em um mercado dinâmico. No entanto, quando se trata de valores fundamentais, em especial a obrigação moral de conduzir da melhor forma possível o crescimento das nossas crianças, provendo afeto e cuidado, precisamos adotar uma postura muito flexível e compreensiva, reconhecendo o tamanho do impacto que podemos ter na vida dos nossos colaboradores, na vida de suas crianças e no futuro da nossa sociedade. Reflete. Nos posts abaixo, Igor, outros empreendedores compartilham como a paternidade transformou a vida e a sua visão de negócio. Na verdade, assim, o geral aqui eu concordo, obviamente, né, que eu acho que ser pai, e aí eu vou arriscar dizer que ser mãe também, na mesma questão, muda a forma como a pessoa enxerga a vida e o trabalho. Não sei se é melhor ou pior, mas é diferente, é certeza, né? Pessoas que têm filhos, deixa eu tentar é, ajustar um pouco. Pessoas que têm filhos e que têm uma grande conexão com a missão de maternidade ou de paternidade, mudam a visão sobre a vida quando tem filhos. Agora, obviamente, você vai ter gente, por exemplo, que é workaholic, tem filho, continua workaholic e não muda nada e não tá muito aí para os filhos, né? Então, não é dessas pessoas que eu tô falando de pessoas que têm conexão com a paternidade ou com a maternidade, realmente vão mudar a sua visão sobre as coisas e talvez ficar um pouco mais pai e mãe dentro do trabalho, e se é um empreendedor, ele tem uma empresa, as pessoas que trabalham com ele provavelmente vão sentir essa mudança também. O que você acha disso aqui, Pri? Aí você pode trazer a É, visão da psicologia ou a visão de uma pessoa que talvez veja aí os prós e contras dessa mudança, né? essa questão de gestar não é meu espaço de fala, mas tem algumas não, todas as publicações que eu vejo das mães que foram demitidas ao retornar de férias ou de licença maternidade, sempre me dão uma pegada, sabe? Eu fico ali muito reflexiva, porque geralmente são empresas não tão grandes, nem todas são divulgadas, mas muito provavelmente essas empresas vêm com o discurso de que nós apoiamos a mulher no mercado de trabalho, pipipi, popopó. E aí, qual que é o critério de desligar, né? É isso. Essa questão de ser mãe ou pai, enfim, mas no caso da mulher, tá? Pelas coisas que eu já acompanhei, tem acho Não, que uma relação. culturalmente tem uma diferença, né? Assim, culturalmente, a mulher, entre aspas, ela tem muito mais a obrigação de cuidar dos filhos, né? Isso, mas assim, no sentido que eu destaco do prover, né? Porque tudo bem, o pai também tem esse papel fundamental, isso é indiscutível, mas a gente sabe que também existe uma grande parcela dessas mães solo, né? Que são aí responsabilizadas por tudo. E quando elas perdem esse meio de produzir, de se sustentar, e agora não só ela, mas também uma criança ou outras, é uma situação que eu fico assim, cadê essa empresa? Que muito por vezes deve fazer campanhas e de apoio, e Outubro Rosa, Dia da Mulher, né? E na prática, claro, eu estou falando isso aqui só das observações que eu faço, mas é de se pensar.
né? Porque geralmente os discursos são muito parecidos dessas mulheres, porque eu gosto de ler muitos comentários, no sentido de, poxa, se eles soubessem o quanto uma mulher guerreira, aguerrida, justamente não só porque ela quer trabalhar, mas sim porque ela tem uma pessoa que depende única e exclusivamente dela para sustentar, nesse caso que não tem a figura, a outra figura, elas se dedicam muito mais, né? Porque Sim, depende delas. sim. Então, às vezes eu até passo, porque cada relato, assim, hoje eu falei, hoje eu não quero me aborrecer, hoje eu sinto muito, mas eu não vou ler, eu só dou um like para contribuir, mas eu não leio, porque são coisas que me deixam muito incomodadas. Incomodada. Não, eu acho, eu claramente, né, eu conecto um pouco com essas coisas também. Não conecto tanto também, obviamente, né, com a questão da maternidade, porque às vezes a gente acaba não percebendo, mas com você falando, é verdade mesmo, assim, né? Culturalmente, as pessoas parece que exigem muito mais que a mulher esteja presente no cuidado com os filhos, e aí, lógico, né? É uma lógica meio estranha, mas logicamente a empresa acaba associando, pô, ela não vai mais dar atenção para o trabalho, quando pode ser o contrário, né? Isso que você está destacando que pode ser o contrário, a pessoa tem muito mais motivos, né, para se dedicar, para trazer ali resultado, para querer manter o seu emprego, né, também. Então, acho que são análises bem interessantes da gente deixar aqui. Como ter mentores e amigos. Deixa eu pôr o tema aqui, porque senão fica estranho, né? Cada hora a gente muda de tema aqui. Esse daqui eu separei alguns temas do LinkedIn Notícias de agosto e a gente está comentando aqui, né? Como ter mentores e amigos no trabalho pode ajudar na sua carreira. Essa aqui não é nem pela notícia, eu me conecto muito com isso daqui, né? Porque eu vejo um pouco naturalmente as pessoas. Inclusive, eu estou devendo resposta para 3 pessoas que me mandaram mensagem pelo LinkedIn me perguntando coisa de carreira, assim. Então, me parece que é muito interessante, mas vamos ver o que diz a notícia. Mais da metade dos brasileiros, 55%, afirma ter um ou mais amigos próximos na empresa, mas apenas pouco mais de um terço, 35%, considera essa amizade como algo necessário. Isso aqui foi dura para uma segunda-feira, né? Mas tudo bem. Por outro lado, enquanto 41% acreditam na importância de ter um mentor no lugar de trabalho, apenas 32% encontraram um de fato. Os dados são do Índice de Confiança do Trabalho do LinkedIn, baseado em entrevistas com 2.375 participantes. Me parece que as pessoas, assim, é uma visão que eu tenho, tá? Me parece que as pessoas subestimam a importância que pode ter um mentor, alguém que te ajude na sua carreira. O que que você acha sobre isso, Pri? E vou te perguntar também uma pergunta meio maluca que me ocorreu agora. O psicólogo, em alguma medida, ele faz um papel parecido com o do mentor ou não? Sim, dentro da psicologia corporativa, que não é organizacional, organizacional é ali gestão de pessoas, mais no sentido de recrutamento e seleção, políticas de salário e tudo mais. Essa é uma vertente da psicologia que eu não tenho interesse nenhum. Agora, a psicologia corporativa, sim. Tem algum A gente motivo que você já comentou isso várias vezes? Tem algum motivo? Não, é opção pessoal. Eu já trabalhei com isso, não teria problema nenhum em voltar, mas eu tive uma professora no meu estágio de psicologia das relações de trabalho maravilhosa, que ela falou, gente, para fazer recrutamento e seleção, você contrata tecnólogo. Eles dão conta, eles fazem muito bem. Ela fala assim, vocês não estudaram no mínimo 5 anos para fazer recrutamento e seleção. Né? E eu, por exemplo, diferente dos colegas que não tinham experiência profissional, que vê o RH como uma porta de entrada para o mercado, beleza. Mas no meu caso, isso me pegou, sabe? Porque eu falei, é verdade. Eu sabe assim, análise de competência, eu faço assim, ó, me dá que eu faço. Ah, é 1.000 candidatos? Eu olho 2.000, não tem problema. Mas acho que vem muito com essa questão da proposta, do propósito, Tá. né? Do porquê que eu estou fazendo isso. Então, por exemplo, já tenho mais interesse em sentar com lideranças. Então, me conta, o que está acontecendo? Ah, tem um funcionário que tá, o que você está fazendo? E aí, vamos trabalhando essa questão. Isso é um trabalho que eu amo, assim, amo de paixão.
Mas por quê? Porque eu tenho toda essa experiência e tal. Então, não é desmerecendo, mas eu acho que tem outras pessoas que dão muito conta. Tá. E, sabe, não é um desafio para mim. Então, por isso. Entendi. Não, entendi, mas vou deixar anotado aqui para a gente trazer esse tema algum dia, que me pareceu um tema interessante para a gente discorrer um pouquinho mais. Continua lá então nos mentores e se o psicólogo tem um pouco a ver com esse papel de mentor ou não. Sim, com certeza, porque a gente vai trabalhar com essas demandas e necessidades. Então, qual que é o papel do mentor? É uma pessoa que tem ali um pouco mais de vivência e de experiência e que vai trocar figurinhas com pessoas que estão enfrentando dificuldades. Então, esse papel, por exemplo, eu até fiz um post semana passada também no LinkedIn, falando que eu senti muita dificuldade em conseguir ser voluntário em projetos sociais, projetos, enfim, voluntários. Porque, hoje já perdeu o prazo, as vagas já estão preenchidas. Eu falei, gente, mas peraí, eu quero contribuir, né? Enfim, aí fiz um form, fiz uma publicação. Eu falei, gente, eu consigo atender, sei lá, acho que eu coloquei 3 pessoas, é um projeto que eu estou fazendo por 2 meses, e aí, conforme for finalizando, outras pessoas que estão na fila de espera entram. Então, eu estou tateando, e aí eu vou trabalhar justamente com essa questão de desenvolvimento de soft skills. Então, vamos trazer as demandas atuais, e aí a gente vai junto pensar em estratégias de manejo para que essas pessoas consigam lidar com esses desafios. É o protótipo, ainda estou testando, mas estou adorando. Vamos começar. Porque eu acredito muito nisso. Eu já tive várias referências, tanto, por exemplo, o Dr. Jorge. Pô, para mim é um mentor, sabe? A gente troca várias figurinhas que faz total sentido no meu manejo clínico. Então, quem não faz mentoria ainda porque não achou, procura, porque sempre vai ter uma pessoa disposta a Legal. te ensinar, com certeza. Essa parte eu tô de acordo, viu? Eu acho que mentoria é um negócio muito bacana. Procure mesmo alguém que possa fazer esse papel de mentor e aproveite, né, as experiências dos outros para te ajudar aí a evoluir mais rápido, né? Mas também tem que ter cuidado, né? Quem vai ser esse mentor, né? Né? Cuidado com quem você vai deixar influenciar a sua carreira, né? Ai, gente, olha, o LinkedIn, show de horrores, né? Eu recebo vira e mexe prints de colegas de outros trabalhos falando, então lembra dessa pessoa? Olha só o conteúdo que ela está lançando. Aí eu fico assim, meu Deus, se as pessoas soubessem 1% da trajetória de quem já conviveu, ia fazer esse sinal da cruz assim, ia ficar um looping. Não, isso é treta mesmo. Eu, às vezes, me pego nesses pensamentos aí também, né? Porque quando a gente faz um negócio querendo fazer o correto, e você vê que a maioria que está no mesmo ramo que você não está fazendo correto, ou não é a pessoa certa, realmente bate, né? E assim, você pega. Não vou falar especificamente os nomes do LinkedIn para não criar nenhum problema, mas pega em cada rede social tem um nome, né, para os maiores influenciadores, aqueles, né, e aí você vê gente que, né, mas vamos trocar de assunto antes que eu fale alguma Isso, coisa. vai que a gente não quer ser cancelado, vai, pronto. Exatamente. Essa aqui é a última, tá? A última notícia para a gente ver. Já deu certinho o horário hoje, hein? Semana de 4 dias e a produtividade. Vamos ver o que está dizendo, porque isso aqui é tema. Eu acho que dá para fazer um papo de carreira inteiro sobre isso aqui. Já praticada em alguns países da Europa, a semana de 4 dias. Já vou começar fazendo um adendo aqui. A produtividade de um trabalhador europeu é muito maior que a produtividade de um trabalhador latino-americano. Então, fica no cantinho aqui essa informação, tá? Já praticada em alguns países da Europa, a semana de 4 dias de trabalho está sendo testada em um grupo de 21 empresas no Brasil. E os primeiros resultados já indicam benefícios. Segundo o relatório parcial, 64% dos envolvidos afirmaram que sentiram uma redução significativa na exaustão, por óbvio, né? E 49% se disseram menos desgastados emocionalmente com o novo modelo. Poxa, tá de brincadeira, né? Você vai trabalhar um dia menos e vai falar: não, eu fiquei cansado. Tá bom, continuemos. Quanto à produtividade, os relatos também foram positivos. É essa parte que me interessa e que eu não sei se eles estavam medindo a produtividade tão bem. Metade disse que melhorou sua capacidade de cumprir prazos. Você está pedindo para a pessoa dizer se ela foi produtiva ou não. Conquistar clientes e executar
projetos. Seria tão simples, mede a produtividade da pessoa trabalhando bem 5 dias, mede a produtividade dela trabalhando bem por 4 dias, e obviamente a produtividade dela vai ser menor. A semana de 4 dias não é para ter uma melhor produtividade, é para ser mais sustentável ao longo do tempo, é para você trabalhar durante mais tempo, sem ter exaustão, sem ficar pregado, sem ter burnout, sem querer ir embora. Não é para você aumentar a produtividade, que assim, não dá. Não, eu vou trabalhar um dia a menos e vou produzir mais. Não vai, cara, não vai. Mas tudo bem. Vamos dizer que não fosse matemático isso, né? Agora, se você perguntar para a pessoa, não, você se sentiu mais produtivo? Claro, né? Porque se ele falar que vai ficar menos produtivo, vai ter que trabalhar um dia a mais, daqui a pouco vai querer ser semana de 6 dias. Eu acho que Enfim, esse tipo de conteúdo, assim, me deixa muito preocupada, né? Porque, assim, não tem referências, não tem, talvez, se clicar lá nos primeiros resultados, talvez mas, tenha, né? assim, gente, eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Daqui a pouco, beleza, aí todo mundo vai trabalhar só 4 dias, aí daqui a pouco vai continuar, vai Vai ter que ser regredir, semana de né? 3 dias depois, né? 3 dias, daqui a pouco ninguém trabalha, deixa a inteligência artificial fazendo, entendeu? Então, assim, eu não sei, cara, se isso aqui é sustentável. Primeiro, pela questão cultural que você bem mencionou. E segundo, também, porque como é que é a forma que as pessoas estão se relacionando com o trabalho? Sabe? Então, assim, eu não sei se o problema é 4, 5 dias. Eu não sei, para mim isso não é um problema. Porque se o negócio não está bem organizado, bem estruturado, ali, claro, na medida do possível, né? Se a liderança não faz uma gestão eficaz, tá, pode ter um dia da semana, vai ser um caos, Você sabe que, sabe? ó, eu vou falar um negócio aqui que eu não, na verdade, eu não deveria falar, não. Mas eu vou falar mesmo assim. Eu trabalhei em empresas gigantescas e as pessoas mais produtivas eram aquelas que trabalhavam inclusive de sábado e domingo, que ficavam até tarde. Elas eram mais produtivas durante um pequeno período de tempo. E depois passava esse período de tempo, esta pessoa abendava, a gente chamava, né? Em TI, abendar é você tela azul, né? Deu tela azul. Por quê? Porque a pessoa trabalha pra caramba, ela fica bitolada, trabalho, 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 chega uma hora que ela tem um burnout, ou seja lá um que for. A empresa grande faz o quê? Tira essa pessoa e põe outra que tem a mesma cabeça que durante algum tempo, porque é assim, imagina o seguinte, o que você faz? Você tem um negócio a pilha, controle remoto da TV, acabou a pilha, você faz o quê? Tira a pilha e põe outra. Então assim, a gente tem que pensar em outras coisas, não pense em produtividade. Produtividade é assim, ó, quanto mais você trabalhar, mais produtivo você vai ser durante algum tempo, até a hora que você não vai conseguir mais. Aí sua produtividade vai cair, 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 cair e acabou. Mas é o finalzinho, assim. Durante o pico, você vai trabalhar muito bem. A empresa que tenha possibilidade, que não está nem aí para a pessoa, tira a pilha, põe outra, o controle continua funcionando lá do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que esta discussão de semana de 4 dias não tem que ter a ver com produtividade. Tem que ter a ver com saúde mental, tem que ter a ver com conexão com a empresa, tem que ter a ver com cultura. E depois pensar em como é que a pessoa mais saudável consegue começar a melhorar a sua produtividade, mas depois que tudo, sim, depois que várias coisas tiverem sido consertadas, aí a gente Uhum. pensa em produtividade. E não assim, tira um dia e produz mais. Ah, não tem sentido, né? Eu não sei por que as pessoas fazem essa. Elas Analisa gostam de outras se coisas. iludir, elas gostam de se iludir. Ah, não sei, Pri. Eu acho, assim, na verdade, a minha opinião sobre essas coisas, por exemplo, semana de 4 dias, home office, não sei o quê, é porque é legal, gera polêmica, então é bonito você ficar falando sobre isso. Mas na real mesmo, na real, o que que a maioria das empresas quer? Quer os funcionários num determinado lugar, confinados no determinado horário para serem controlados e para produzirem da maneira que ele quer. Essa é a maioria das empresas. Grandes, né? Médias e grandes.
As empresas pequenas são diferentes. Na empresa pequena, às vezes, você tem uma conexão com a pessoa, é uma empresa familiar, você conhece, são 2, 3, 4, 5 pessoas que se conhecem, que estão trabalhando por um ideal, por um motivo, por um propósito. É diferente, não é, Tem né, um a mesma coisa. vínculo, né? É, Então, mas... essa coisa assim, essa questão aí dos 4 dias, 3 dias que seja, me lembra o que eu tive uma chefe espanhola que sempre falava, né, que o funcionário, e que é funcionário mesmo, que é aquela pessoa, não, porque às vezes é colaborador, gente, é funcionário, como diz a Malu, doutora Malu, né? Lá é funcionário, lá está tudo, na lei está funcionário, não está profissional, mas enfim. Fala assim, olha, as pessoas gostam da cenoura na frente ou atrás. Você escolhe, sabe? E é isso aí, às vezes, é assim, 4 dias, é uma cenourinha, sabe? Nossa, tomara que seja implementado, nossa, tomara que vire lei. As pessoas acham que a resolução dos problemas dela vai estar nisso, em 4 dias trabalhados. E acho que, pô, pode ser legal, até pode, mas, cara, isso vai resolver. Não vai tornar a sua segunda-feira menos pior. Porque aí, se você não vai trabalhar na segunda, né? A terça Ah, a vai tornar uma segunda vai virar... a segunda. terça vai virar segunda. Sabe? Então, é uma ilusão que eu sinto muito assim, dizer para as pessoas, mas é ilusão. Vamos ver aonde que isso vai dar, né? Mas, e aí, Pri? Enfim, notícias comentadas, tem alguma coisa que você quer acrescentar? Chegamos ao final do nosso tempo. Não, acho que foi top. Foi muito bom. Legal. Passamos por vários itens, né? Então, acho que é isso. Obrigado. Mais uma segunda-feira aí com o Papo de Carreira. Até semana que vem. E, para finalizar, você chegou até aqui, não deixa de dar um like, compartilha o vídeo, comenta com a gente aqui quais são os próximos assuntos que você quer ver aqui no Papo de Carreira. Se você tiver alguma ideia boa do que a gente pode fazer para o Papo de Carreira ser mais interessante para você, o que pode te ajudar, quais são os temas, quais são os formatos, fica à vontade. A gente quer saber o que você quer aqui no nosso Papo de Carreira, no Office Resolve. Chegamos a 5 mil inscritos. Não esqueça de se inscrever, porque agora a nossa meta é chegar em 10 mil inscritos o mais rápido possível e você pode ajudar. Então, divulga esse vídeo e ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e crescer cada vez mais essa comunidade do Office Resolve. Um abraço, até segunda-feira com mais um Papo de Carreira.